A astronomia é a parte da ciência que estuda os corpos celestes utilizando os conhecimentos científicos disponíveis. É considerada como a mais antiga de todas as ciências e provoca muita curiosidade, dúvidas e questionamentos. E para conversar com a gente sobre tantos questionamentos e tantas coisas que passam pela nossa cabeça quando a gente fala desse assunto, eu convidei o Marcos Calil, que é astrônomo, e é um prazer tê-lo aqui. Eu que acompanho o seu trabalho através da internet, tê-lo aqui para mim é uma honra, vai! Prazer, Ana, estar aqui. Realmente para mim é um enorme prazer poder falar dessa ciência que é tão bela, tão maravilhosa, que eu tenho uma incrível paixão por ela e transmitir um pouco pro pessoal de casa. Que ótimo! E aí eu quero começar já a gente explicando bem o que é astronomia e astrologia, porque você não vê o signo de ninguém, você não é astrólogo, é astrônomo. Vamos dizer, deixar claro aqui, né? Existe uma certa confusão, né, com o pessoal misturar astrologia com astronomia. Isso porque na antiguidade não existia a separação. Na verdade, na Grécia Antiga, até a Idade Média, mas não existia a separação das ciências, essa compartilhação do conhecimento, enfim, né? E os antigos astrônomos eram também considerados astrólogos. Mas astrólogos no sentido de fazer a previsão do tempo também, através dos astros, fazer a previsão da vida das pessoas. Os médicos antigos na Idade Média se utilizavam disso também para saber o fluxo, a doença da pessoa, enfim. Aí depois, lá pelo século XVIII, XIX, que começou a ter então essa distinção, né? Até um pouco antes, vamos colocar aí com Galileu, Kepler, que começou a surgir a diferenciação, e aí se firmou mesmo no século XVIII e XIX, a separação da astrologia com a astronomia. A astronomia, ela é considerada uma ciência que estuda os astros, os seus movimentos, sua composição química, física, fazendo previsão no sentido das suas rotas, vamos assim dizer, né? Enfim. Agora, a astrologia, ela já é outra coisa, ela tenta analisar a influência dos astros na vida das pessoas. O que acontece? Não existe um estudo científico que afirma que, por exemplo, cortar o cabelo em tal lua, isso vai fazer com que o cabelo cresça ou não cresça. A criança nascer em tal determinada lua, ela vai ser menina ou menina. Né? Diferentemente da astronomia, que tudo tem que ser comprovado, né? Na astronomia, sim, a gente tem que comprovar tudo, estudar, analisar matematicamente falando, fisicamente falando, e também a única coisa, assim, só uma questão que o pessoal às vezes pergunta da questão da Lua, né? A única questão da Lua mesmo que a gente aceita e é realmente comprovada são os efeitos de marés, só. Entendi. De resto, não. De resto, por enquanto, ainda não podemos, né? E a formação hoje, para uma pessoa ser, de repente tem alguém em casa que curte os astros, ainda criança, adolescente e tal. Como que é a formação? Aqui no Brasil existe? Tem que ir para fora? Ou dá para conciliar? Temos algumas universidades que oferecem cursos. Por exemplo, o Instituto Astronômico Geofísico, conhecido como IAG da Universidade de São Paulo. Antigamente a pessoa tinha que fazer física e aí puxar algumas disciplinas na área de astronomia. Agora não, agora já existe o curso de bacharelado de astronomia dentro do IAG. Janeiro, também tem, né? Exatamente, no Rio de Janeiro nós temos, na Universidade Federal do Rio, né, como graduação em astronomia e também pós-graduação, né, vinculado ao Observatório de Valongo e tal. Você também tem na Federal do Rio Grande do Sul, que você também tem cursos de especialização, enfim, de pós-graduação. Então dá para estudar aqui no país, né? Dá. Você tem o INPE, o próprio INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos. Você tem cresceu muito, viu, Ana? Cresceu. Antigamente era muito restrito. Agora, de uns anos para cá, realmente cresceu. A Universidade Cruzeiro do Sul também oferece curso de extensão para ensino de astronomia, voltado bem para professores, como também a astronomia em si. E você tem algumas outras faculdades que elenca como disciplina. Exemplo, a Faculdade Oswaldo Cruz, que tem o curso de Física mesmo propriamente dito. E no terceiro e quarto ano, eles têm o curso de Astronomia 1 e 2. Então tem bastante lugarzinho aí.
Então, olha, você que é curioso, que já pensou aí, de repente, né, ser um astrônomo, você pode sim, estudando aqui. Porque eu fiquei pensando isso, né? Falei, será que aqui tem formação? No Rio eu sabia, né? Mas falei, será que tem uma formação? Então, bom saber, né? E bom que as pessoas de casa também saibam. E tem muito mais pra gente conversar, mas seguinte, eu preciso dar uma paradinha. Então a gente dá uma paradinha, mas daqui a pouquinho a gente volta. E eu quero saber sobre esse trabalho, né? A gente está falando agora de formação, mas você tem um trabalho muito legal, que já trabalhei com as crianças, né? Falando um pouco sobre esse assunto que é tão complexo. E eu queria que no retorno você contasse para mim, pode ser? Pode ser. Então tá bom, a gente vai, mas daqui a pouco a gente volta. Bem, chegamos no segundo semestre, e aí, como vão os seus planos para aprender a falar a segunda língua, hein? Então é o seguinte, CCA já está com as turmas abertas aí, as novas turmas. Então faça o seu teste através da internet, entre no site do CCA, faça o seu teste e fique sabendo em qual sala você se encaixa, qual é o seu nível de inglês e também de espanhol. Então está na hora, aliás, já passou, hein? Da hora de você aprender a falar a sua segunda língua. Então vá para o CCA, lá você aprende e nunca esquece inglês e espanhol.